Olá, amigos do RDTV, eu estou aqui com ele, Pedrinho Bottaro, ele que é vereador e líder do governo, isso? Exatamente. Eleito com 5.000 votos, é isso? Quantos votos? 5.163. Na outra você já tinha sido bem votado também. Na verdade, essa é a quarta vez que eu sou candidato. A segunda e a terceira eu fui muito bem votado. A segunda eu tive 3.400, foi o primeiro suplente. E a terceira, 3.900, também primeiro suplente. Primeiro suplente é uma vida doída, né, meu? Porque você fica naquela expectativa. E assim, e a população, e aí vale até o seu passo do seu programa também, a gente divulgar isso, porque o primeiro suplente, na verdade, ele não é vereador. E aí a população acha que o primeiro suplente tem uma cadeira dentro da Câmara, e aí você já tem uma participação, você já tem um poder político, e na verdade isso não acontece. O primeiro suplente é a expectativa de cargo, é alguém que gostaria de ser vereador e não é. É que nem o vice também, né? Agora, não é isso, mas é praticamente o vice que gostaria de ser prefeito. Isso, ou presidente, como aconteceu no Brasil, que ele queria tanto que conseguiu. Mas você assumiu alguma dessas vezes? Eu cheguei a assumir na segunda eleição, que em 2010 eu assumi 2 meses. Né? Então, no lugar de quem? No lugar do Marcelo Cherrar. Ah, do Marcelo Cherrar. A minha história, na verdade, começou em 2004. Eu tinha 21 anos de idade, eu tinha um sonho muito grande de criança, de poder trabalhar com um morador de rua, trabalhar com a população mais carente, e a gente já fazia isso pela igreja, né? Sou católico. Ligado com a igreja? Ligado Nossa Senhora do Paraíso. E aí, naquela época, Samuel, eu falei, eu quero ser candidato porque o político ele vai mudar o mundo. E eu tive 1.900 votos, né? Depois disso, não fui eleito, mas eu ocupei alguns cargos que me deram a oportunidade de fazer um trabalho, né, de desenvolver. Então, eu fui assessor do deputado Orlando Morando, eu cheguei a ser diretor de cultura aqui na cidade, diretor na Secretaria do Meio Ambiente, que eu fui responsável pelo Parque Chácara da Baronesa, aqui em Santo André, e nesse meio tempo eu cheguei a assumir 2 meses. Só que 2 meses também é muito pouco, porque a dinâmica aqui da Câmara ela é muito forte. Muito rápida, né? Muito rápido. Então, assim, você protocola um projeto, o projeto ele demora muitas vezes para ser apreciado, porque tem que passar na assessoria legislativa. Quer dizer, a dinâmica não é tão rápida, na verdade o processo é demorado, né? Para você ter uma ambientação, para você ter toda a parte de trâmite de um projeto que você sempre sonhou, demora, né? Exatamente. Hoje, às vezes demora alguns meses, às vezes demora até anos, porque assim, se você for pensar, passa aqui primeiro pelo crivo da casa, pela legislação da casa, o legislativo da casa, na verdade, que não é nem os vereadores, é a técnica legislativa, são os advogados. Aí passa pelas comissões permanentes, eu faço parte hoje de uma das principais comissões, que é de Justiça e Redação. Todos os projetos da casa passam por essa comissão. Depois de avaliado, vai para o plenário. O plenário vota, depois o prefeito aprova ou reprova. Então geralmente ele reprova. Sanciona ou veta, né? É o que você falou. Hoje tem muita coisa que é assim, que a casa entende por vício de iniciativa, ou seja, o vereador não pode fazer nenhum projeto que dá custo para o prefeito. R$1 já é inconstitucional da veta. Por isso, eu estou lembrando aqui que por isso que o nosso saudoso vereador aqui, saudoso que eu digo porque não está mais aqui na Câmara, o José de Araújo, ele ficou todo esse tempo que ele queria ver um projeto dele aprovado. Ele colocou lá em 1980 e nada para ver se ele conseguia aprovar um projeto. Bom, você falou do trabalho da igreja, que é um trabalho de doação, né? Na verdade, você está ali fazendo um trabalho voluntário. Esse trabalho com a igreja, você trabalhou com morador de rua e criança, cara? Isso, então naquela época eu coordenava o grupo de jovens, a gente fazia esse trabalho específico. Depois eu fui cuidar da comunicação, que é a minha área também, sou jornalista, então assim, eu vislumbrei com a comunicação a importância de evangelizar, enfim. Paralelo a isso, hoje eu faço parte do Movimento de Defesa da Vida, que é um movimento que mexe em alguns assuntos polêmicos, por exemplo, a questão do aborto. Mas você fala desde o nascituro, que é a criança que não nasceu, até a morte natural, que é o idoso. Então, eu falo que hoje eu sou muito feliz nessa causa, porque Santo André você tem a questão da população idosa, que aumenta cada vez mais o índice da população idosa. E como é que a cidade incorpora essa população? Cuida dessa população. Então, hoje, então eu cuido dessa parte. Também tem a comissão da campanha da fraternidade,
que esse ano a CNBB, que é a Conferência Nacional dos Bispos, está tratando sobre os biomas brasileiros. E aí vem aí, via de regra, vem assim, bem no que nós estamos discutindo. A gente está discutindo a falta d'água, a gente está discutindo a poluição, o descarte irregular do lixo. Então tudo isso... E o Papa falou muito sobre isso, né? Falou. Eu sou evangélico, mas assim, eu acho que o Papa aproximou tanto a igreja, não só da própria igreja católica, mas de toda a população. Ele falou sobre a questão do meio ambiente, o que o homem é responsável por aquilo que ele faz, né? Exatamente, é assim. E tem uma coisa, Samuel, que assim, eu sou uma pessoa que eu respeito todas as religiões, como essa causa da defesa da vida, por exemplo, não é uma causa religiosa de A, B ou C. As religiões cristãs, né, isso é bíblico. Então assim, eu vim para que todos tenham vida, né, diz a palavra. Então assim, todas as igrejas abraçam a mesma coisa, a questão da casa comum, que é do meio ambiente. Que religião vai gostar ou permitir ou aprovar que a população esteja cada vez mais, e aí com o desenvolvimento econômico, poluindo, danificando o meio ambiente, enfim. Então assim, hoje são causas que reúne as religiões, mas sobretudo reúne também a classe política. E eu acho que tanto o vereador quanto o executivo, Câmara dos Deputados, todos têm que se mover, porque a gente estava discutindo o ano passado, o retrasado, o tráfico humano, né? Sim. E você não ouve falar do tráfico humano, mas já teve pesquisas de falar que em 2020 o tráfico humano vai ser maior do que o tráfico de drogas. Então assim, hoje a gente já tem um problema de violência. Daqui a pouco vão começar, ao invés de sequestrar as pessoas para roubar, vai sequestrar para poder arrancar órgãos. Então assim, é uma polêmica muito forte, porém tem que ser discutida, porque hoje você não está com essa água batendo, né? Nos nossos fundrilhos, mais uma hora virá. Mais uma hora pode acontecer. Você tem cargo na igreja? Diácono, alguma coisa assim? Não, eu só coordeno, eu sou leigo, né? A gente coordena, fui coroinha, né? Eu cheguei, pensei em ser padre, né? Mas eu peguei um outro caminho. Eu vi na sua aliança que você pegou um outro caminho. O nosso bispo, ainda vou casar, mas o nosso bispo Dom Pedro, ele sempre fala que eu pulei de uma frigideira e caí na outra. Porque hoje você ser padre e representante também da igreja não é fácil. Não é fácil. Porque você... Mas você assim vai casar pastor, e você vai ver como é difícil. Então... eu vou... aí eu vou te ligar, né? Bom, depois de maio a gente já tá aí, ó. Já tá... Eu queria entrar para a parte política. Eu adoro falar sobre religião, sobre parte de vida, mas eu tenho que falar de política. Até porque o nosso jornal está abordando isso. Foi eleito, entrou na casa, está aprendendo aqui, vendo como que funciona, e também líder do governo, não é? Como que tem sido isso para você nesses últimos dias? É uma experiência nova, porque apesar de já ter experiência pública, como eu já venho dos anos, eu trabalhei no legislativo com o deputado Orlando Morando. Então assim, é diferente quando você é assessor de alguém e você ouvir o cara da urna. É diferente, né? A pressão é diferente, e aí você vê que aqui dentro você tem mais 20 vereadores além do Pedrinho, que você precisa conversar, precisa ter diálogo. E aí, eu sou do PSDB, mas assim, eu faço questão de ter diálogo com todos da casa, porque eu não acho que a bandeira partidária ela tem que nos separar. Pelo contrário, a gente tem que olhar aquilo que nos une, que é a causa da cidade. Então assim, eu tenho feito um diálogo muito grande com todos os vereadores, né? Defendido o governo sim, mas naquilo também que se tem defesa, né? Então assim, aquilo que a gente às vezes tiver que fazer meia culpa, e o próprio prefeito também faz essa meia culpa, porque nós herdamos uma cidade aí de anos, né? Então não dá para dizer que 4 anos atrás tem problema, 8 anos, 10 anos. Tem problemas que vêm ao longo desde o João Ramalho. Com certeza. E o José de Araújo era vereador naquela época. Eu queria te perguntar sobre a questão do projeto. Você tem projeto, questão da vida, essa é uma bandeira do própria religiosa, naquilo que você acredita. O que você tem apresentado de projeto, se já apresentou ou se você tem trabalhado com as indicações? Hoje, assim, nós estamos aí no mês de março, né, caminhando para metade do mês. Por ser líder do governo, logo no começo do nosso mandato, começou dia 1º de janeiro, dia 2 eu não entrei em recesso, pelo contrário, eu fui conhecer todos os secretários do município, porque alguns a gente não conhece, então me coloquei à disposição dos secretários, fui entender como é que estava organizada cada área, né? A gente tem um pouco de ideia o que o prefeito vai fazer com a reforma administrativa, que ainda vai ser votada aqui na casa também,
E paralelo a isso, eu prezei muito por ir até a comunidade, me apresentar como vereador, porque, Samuel, tem aquela coisa, você está na rua, você sabe, a população fala, pô, o vereador ele apareceu na hora de pedir voto, cadê? Depois de eleito, cadê? Então a gente volta, você vê, tem corredores comerciais que eu fui visitar o comerciante, o cara falou, pô, mas o vereador não volta, por que você voltou? Aí eu falo, justamente porque a gente quer fazer um trabalho diferente, né? Então eu foquei muito nessas visitas. Acontece o seguinte, que aí começa a aparecer os problemas. As demandas. E aí eu sempre fui contra o vereador ser aquele balcão de cartório, que você vai lá, pega o pedido e protocola, e fica aquela coisa. Porém, você tem que fazer, porque tem o atendimento da população. E aí a gente enfrentou uma situação muito grave, que é a zeladoria da cidade, né, que nos últimos anos ficou bem defasada, questão do mato, questão de limpeza. Então isso ficou muito defasado e agora os vereadores todos precisam cuidar disso, tem que fazer. Então, e aí nesse período eu ocupei disso e fui conhecer também as instituições. Então eu fui lá na Fundação Casa, né, semana passada, fui também falar com o CDP, fui conhecer a realidade dos encarcerados hoje, fui lá no CDP para ver se realmente está lotado, qual é a dificuldade, o que a prefeitura pode fazer. Então eu tenho visitado um pouco as instituições também nesse sentido, de você propor que a prefeitura CDP abarque aqui aquele cadeião lá do Palmares. Da Palmares. E aí, qual que é a situação lá? Lá, por exemplo, assim, depois que eu fui, 3 dias depois, tem um veículo de imprensa que publicou a situação lá, né? E falou da questão da lotação e enfim. Mas lá tem um trabalho social muito grande também. Só para você ter uma ideia, lá tem uma biblioteca lá dentro, tem cerca de mais ou menos uns 200 a 300 empréstimos de livro por mês lá dentro. E aí você pergunta assim, poxa, mas quer dizer que o preso ele pode estudar? Pode. Mas e se ele quiser fazer uma faculdade, como é que faz? Então assim, eu conversei com o diretor justamente para isso. E a ressocialização desse preso? Mesma coisa na Fundação Casa. O menor ele fez 18 anos, ele vai sair de lá, e como é que ele sai? Como é que a prefeitura pode oferecer cursos aí através da cultura, do esporte, o atendimento médico, por exemplo, lá no CDP, eles estão com uma deficiência, hoje tem dentista, mas tem uma deficiência médica, então a gente já recorreu ao prefeito, porque assim, às vezes você fala, pô, mas os médicos não querem ir lá atender. É verdade. Né? Então assim, o que acontece? Eles saem de lá, eles vão para o posto de saúde, se tiver que ir para o hospital eles vão, mas que bom seria se tiver regulamentado lá alguém que sempre está ali, né, atendendo. Então hoje a gente está batalhando para que isso seja feito. Para a gente finalizar, você foi assessor do Orlando, teve uma ótima votação, mais de 5.000 votos, e em 2018 está aí, o Orlando não é mais deputado, abriu-se uma lacuna para a nova geração. Você pensa em 2018 ou você vai continuar aqui na casa? A verdade é assim, é a população que é quem escolhe, né? Então a gente está com o nosso mandato na rua, conversando muito com as pessoas. Algumas pessoas vêm me procurar dizendo, Pedrinho, você deveria ser candidato, porque a gente tem uma expectativa de ver essa sua forte atuação também no estado de São Paulo, mas na verdade eu acho que é muito prematuro ainda, né? Estamos começando o ano, obviamente que eu não perdi a ligação com o deputado Orlando, com o prefeito Orlando Morando, né? E também com o vice-prefeito Bruno Covas, lá de São Paulo, que sempre foi pessoa que sempre esteve alinhado conosco. Então a gente vai ainda abrir essa discussão também dentro do PSDB. Hoje a gente tem 4 vereadores do PSDB e um vereador que licenciou, se tornou secretário, que é o Dr. Marcelo Cherra, nosso presidente do partido. E aí tem o Fumaça, o Minhoca, tem também lá o André Scarpino, que são vereadores que também de primeiro mandato, mas que estão aprendendo e fortalecendo a legenda aqui na cidade. Eu agradeço você, vereador, por ter atendido o Repórter Diário aqui. Estou à sua disposição do Ayrton também. Eu gosto muito, eu tenho dito uma coisa, Samuel, que assim, mesmo que a questão seja capciosa, e aí às vezes o prefeito, líder do governo, não quer falar quando a situação é delicada. Tanto o Paulinho quanto eu, a gente está muito aberto ao diálogo. Então assim, a gente não tem medo de dar a cara a tapa. E acho que a gente precisa falar mesmo, mostrar o que está acontecendo, porque muitas vezes a população fica sem informação. E aí sem a informação fica com suspeitas. Pô, por que estão escondendo? Né? E aí tem muita coisa boa. Tem um projeto do SUS aí que para poder zerar
as demandas de exame, que também já está tramitando na casa. Para votação. Então, assim, a geração de emprego e renda também, a gente está batalhando, tem um projeto do Sebrae na casa também, que a gente em breve vai falar sobre isso. Então, assim, tem muita coisa boa que dá para tratar. Obrigado. Mais uma vez. Você acompanha os outros vídeos pelo canal do Repórter Diário no YouTube e no Facebook. Até a próxima. Tchau. Obrigado.